Olá, queridos amantes da ópera, eu sou o Lucas Speck e esse aqui é o Entre Notas e Dramas, um canal multiplataforma para divulgação de ópera. Hoje nós vamos conversar sobre o título La Voragine, ópera do João Guilherme Ripper. Faz tempo que eu não apareço por aqui, eu sei, mas finalmente estou de volta e estou de volta em grande estilo com uma ópera recém-saída do forno, La Voragine, do João Guilherme Ripper. Essa ópera foi uma encomenda do Centro Nacional das Artes nessa parceria Colômbia-Manaus. Essa ópera foi estreada no Teatro Colón de Bogotá e agora em abril teve a sua estreia nacional aqui no Teatro Amazonas, em Manaus, parte desse grande festival, que na verdade é o maior festival de ópera da América Latina, que é o 26º Festival Amazonas de Ópera, com produção da queridíssima Flávia Furtado. Esse festival é importantíssimo, ele emprega mais de 300 pessoas em todo essa engrenagem que é o fazer operístico, e é incrível. Então, essa obra, ela é baseada no texto do José Eustácio Rivera, que foi um autor colombiano importantíssimo. Na verdade, esse livro, La Voragine, está apenas ao lado dos 100 Anos de Solidão, do Gabo, né, que são os dois grandes clássicos, os dois clássicos supremos da literatura colombiana. Então, é um texto verdadeiramente importante. La Voragine significa o redemoinho, ou o vórtice. E ele vai contar pra gente esse vórtice, esse redemoinho que é a floresta amazônica e que foi o período da exploração do caucho, o ciclo da borracha, da exploração da borracha. É um livro muito violento. Ele é escrito numa prosa super refinada, mas ele é um livro bem violento e ele vai falar sobre esses perigos da floresta, os perigos das relações humanas no meio da floresta, da exploração, do dinheiro. Então é um livro bem pesadão. O Ripper trabalhou nesse texto fazendo uma certa diluição, romantização, adaptação para que coubesse no palco lírico, né? E eu acho que ele foi até bastante sutil, porque ele poderia ser super mais sanguinolento. Nessa adaptação a gente acompanha o Arturo Cova, que é um poeta, um libertário, um cara dono do seu próprio nariz, que acaba se apaixonando pela Alicia, e eles vivem um tipo de romance proibido, porque a família dela não queria que eles se envolvessem, e eles resolvem fugir junto. No meio do caminho nós vamos conhecer a Griselda e o seu marido Fidel, e seria aí o primeiro e o segundo grande casal da ópera. Nós vamos ter áreas da Griselda, áreas da Alicia, áreas do Arturo, funcionando como na estrutura clássica da ópera, em que nós temos os dois casais de destaque, um vilão e alguns personagens ali circundantes, né? O nosso vilão da vez, nesse caso, vai ser o Narciso Barrera, que é um tipo de mercenário ali, e ele vai ser pintado, a melhor descrição dele é pintada pelos indígenas, que vão chamá-lo de Jurupaí, que na mitologia tupi, ele é mais do que um demônio, ele seria a força maligna que dele criou todos os demônios. Então, eles olham o Barrera como o próprio Jurupaí. Então, daí você imagina quem é essa pessoa, né? Para construir a música dessa ópera, o Ripper, ele conta que se baseou na música colombiana, mas mais num sentido de aclimatação, de ambientação. Ele com certeza bebeu da influência das harpas e das flautas colombianas, da percussão e das formas rítmicas, mas ele não quis que essa ópera ficasse caricatamente colombiana. Ele diz, assim como Puccini fez com Madama Butterfly, assim como Puccini fez com Turandot, e realmente é isso que acontece. O Ripper, eu acho que não é nenhum exagero dizer que hoje em dia ele é o maior compositor de óperas brasileiro. É dele Domitila, que fala sobre as cartas da Domitila com o Dom Pedro I, seu amante. É dele a ópera Devoção, é dele a ópera Piedade. São tantos títulos relevantes que eu acho que pela extensão da sua obra e pelo tanto que ele se dedica ao fazer operístico, acho que não é nenhum exagero dizer que ele é um dos compositores de ópera mais importantes do país atualmente. E ele tem um estilo muito próprio, ele tem essa assinatura musical que fica super evidente quando a gente ouve as composições dele, mas aqui ele fez, assim, várias dessas referências à música colombiana de forma sutil. Acho que ele foi bem sucedido em não criar uma partitura caricata.
Tem uma coisa sobre o Ripper que, apesar de ele ser super contemporâneo e usar formas modernas, tanto de instrumentação quanto de harmonia, ele nunca se desvencilhou da tradição operística. A gente ouve na caneta dele o Puccini, a gente ouve na caneta dele as harmonias do Wagner, a gente ouve a tradição operística. Inclusive nessa forma um tanto quanto clássica em que ele resolveu criar e esquematizar essa ópera, né? É uma forma clássica de ópera. Como eu comentei com vocês, é uma história que conta sobre resiliência, conta sobre sofrimento nesse meio perigoso da selva, vai contar sobre os perigos do dinheiro, e eu acho que o Ripper foi doce, enquanto ele poderia talvez ser mais sanguinolento caso ele quisesse. Afinal, o livro é bem sanguinolento também. E uma coisa que o Ripper fala é que a floresta não tem fronteiras, e isso fica super evidente na composição. Inclusive, o acorde, ou os acordes finais, a sequenciazinha dos acordes finais, depois que o Clemente dá o texto dele e a orquestra faz só uma finalização, gente, aquilo vale pela ópera. E assim, é incrível, é incrível. Tem outro trecho que é deslumbrante, que é o trecho em que o Arthur e o Fidel estão perdidos na mata e eles estão, né, cansados e procurando as mulheres. Assista para entender. E aí nós temos um trecho instrumental que é deslumbrante, é de tirar o fôlego. Bom, acho que imediatamente La Voragine se torna uma ópera que é necessária de ser estudada, é necessária de ser feita. É uma ópera que fala sobre a América Latina, é uma ópera que fala sobre a Colômbia, é uma ópera que fala sobre Manaus. É preciso que a América Latina toque Ripper, e especialmente esses títulos que falam a partir de um ponto de vista decolonial, né, sobre o nosso local e as nossas histórias. Então acho que é muito importante que a gente estude Ripper, é muito importante que a gente leve mais vezes ao palco essa ópera e tantas óperas falando sobre a nossa história aqui tão próxima. Gente, o vídeo de hoje é isso, mas aguardem muito mais novidades, especialmente em relação ao Festival Amazonas de Ópera. Me aguardem que eu estou chegando. Um abraço e até a próxima. Esqueci de falar uma coisa importantíssima. Essa ópera está disponível no YouTube. Você pode procurar La Voragine João Guilherme Ripper, que você encontra a produção completa executada em Manaus, com legendas em português, porque a ópera é em espanhol. Então, vale a pena você assistir. Tira umas 3 horinhas da sua vida para ver, porque são horas bem investidas. Um beijo e até a próxima.